Sejam bem-vindos, queridos amigos, queridas amigas, alunos e alunas do curso Mater Dei. Vamos agora dar início ao nosso 7º vídeo-aula desse 4º módulo. Na última aula nós vimos sobre a questão da liturgia das horas. Espero que tenha ficado bem claro para vocês a questão da liturgia das horas, o que é, como a sua origem histórica e também a sua estrutura, a sua espiritualidade, né? Para que nós possamos agora entrar na parte que hoje nós vamos falar sobre a música litúrgica. Mas vamos começar a nossa aula pedindo a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, para que nos abra o entendimento e assim entendermos a sua doutrina, possamos crescer na espiritualidade, na união, na amizade com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos agora, nesse módulo, nesta aula, nesse 7º vídeo-aula, falarmos sobre a música litúrgica. É claro que eu não pretendo, como sempre eu falo aqui, não pretendo esgotar o assunto, porque o assunto é vasto, né? Às vezes tem uma cadeira que dura semestre no curso de teologia ou no curso próprio de música sacra, música litúrgica. Mas nós vamos aqui falar para que vocês possam ter um conhecimento mais objetivo e que possam se aprofundar depois, conforme a bibliografia que nós vamos mandar na apostila ao término deste nosso módulo. Então, antes de mais nada, noções de música litúrgica. O que é música litúrgica? Se ouve muito falar em música litúrgica, música religiosa, cântico religioso, música sacra, e às vezes as pessoas misturam isso daí, e não só leigos, mas às vezes até alguns sacerdotes também misturam algumas coisas e acaba confundindo a todos, né? Então vamos ver a primeira coisa, a questão do aspecto histórico. Vamos ver como hoje se entende e como foi entendida a questão da música litúrgica. Vejamos o aspecto histórico, nesse sentido. Vejam bem, até o Concílio Vaticano II, a Igreja distinguia entre música sacra, canto religioso popular e música profana. Então, até o início do Concílio Vaticano II, em 1962, 63, a Igreja distinguia, né, a música nessas três categorias: a música sacra, o canto religioso popular e a música profana. Vamos ver cada uma dessas categorias. A primeira, o que era a música sacra? O que se entendia por música sacra? Era a música utilizada onde? Na liturgia, sendo, portanto, em latim. E restringia-se ao canto gregoriano e à polifonia sacra. É aquela música que tem várias vozes, o coral de várias vozes. Então, a música sacra era entendida, reduzida ao latim, né, ao canto gregoriano e ao canto chão, e também ao cântico polifônico, ou a polifonia sacra, que se usavam nas igrejas, né? A segunda categoria é o canto religioso popular. O que é o cântico religioso popular? Era o canto em vernáculo, ou seja, na língua nacional, não era em latim, era na língua própria daquele país, né? No canto em vernáculo, utilizado nas ações de piedade popular. Como assim nas piedades populares? Se cantavam nas procissões, nas adorações, nos terços, nas vias sacras. E pelo menos a partir do documento Musicae Sacrae Disciplina de Pio XII, de 1955, também nas missas não solenes. Então, são aquelas músicas religiosas que eram cantados popularmente, ou seja, pelo povo, e que não eram em latim, não era gregoriano, tampouco polifonia. E a música profana, que é a terceira categoria,
era todo o resto que não se enquadrasse nessas duas categorias, né? A partir da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, o cântico religioso popular, que é aquela segunda categoria, pôde ser usado a partir de então com maior frequência nas missas, até porque toda a missa foi traduzida para o vernáculo. E o canto gregoriano e a polifonia sacra foram caindo em desuso, né? Até o Concílio Vaticano II, as músicas eram em canto-chão, canto gregoriano, nas missas solenes. A partir de 1955, através desse documento Multis Sacra Disciplina de Pio XII, eles foram permitidos usar música mais religiosa, do cântico popular das pessoas que faziam nas procissões, nas missas simples. E o que aconteceu? O canto gregoriano e o canto polifônico sacro foi caindo em desuso e acabou por completo desaparecendo nas paróquias, nas catedrais, e hoje existem apenas em alguns mosteiros beneditinos ou ordem monástica que ainda conservam alguma coisa do cântico, do canto-chão ou canto gregoriano. Agora, vamos ver a diferença entre música religiosa e música litúrgica. Depois, após o concílio, né, já há outra categoria de concepção do que seja música religiosa e música litúrgica. São duas coisas diferentes. Nem toda música religiosa que eu canto é uma música litúrgica, certo? Então, nós vamos agora aprofundar isso aqui e ver a diferença. O que é música religiosa? A música religiosa é aquela que aborda o quê? O sentimento religioso, da fé, da devoção. O seu conteúdo, qual o conteúdo da música religiosa? É suscitar a fé, incentivar o louvor e também conduzir a ação de graças, né? A música religiosa é de caráter mais sentimental, né? Mais emotiva, expressando mais o quê? O subjetivismo devocional, despertando o emocional. Em alguns casos tem caráter até mesmo folclórico, como podemos ver na religiosidade popular, né? Agora, o que é música litúrgica? Nós vimos agora o que é música religiosa. Agora, o que é música litúrgica propriamente dita? A música litúrgica, por estar inserida, ou seja, por estar inerente dentro, como elemento litúrgico, nós vimos em liturgia, nós estudamos no módulo de liturgia, que a música é um elemento da liturgia. Então, como elemento próprio da liturgia, e por estar inserida a música na liturgia, ela é carregada de quê? De simbolismos e sinais. Como nós vimos que a liturgia ela é toda, né, carregada de simbolismos e sinais. Evocando o quê? Em sua essência cultual e celebrativo, o mistério revelado. Então, o cântico litúrgico, a música litúrgica, ela tem que evocar a sua essência ritual, ela é ritualista, ela está inserida num rito e numa celebração. Celebração de quê? Do mistério revelado. Estando num contexto ritual, tem um caráter especial, já que o seu conteúdo é essencialmente o quê? Bíblico, integrado onde? Na ação litúrgica da igreja. Ou seja, como elemento importante na oração pública eclesial, oficial. Não é possível ser adulterada, ela não pode ser alterada, modificada por elementos subjetivos ou por qualquer outro motivo alheio à sua finalidade precípua. Então, o cântico litúrgico, ele não está à mercê, não está refém de alterações ou modificações de acordo com o subjetivismo das pessoas. Não, é um canto oficial. Se é oficial, ele vem da onde? Vem da autoridade oficial da igreja. Na música litúrgica, ou cântico litúrgico, ou canto litúrgico, encontramos duas formas próprias. Quais são as duas formas de música ou canto litúrgico? A música que acompanha o rito e aquela que é o próprio rito, né? É bom diferenciar isso, terem esse conhecimento.
Então, a música litúrgica, o canto litúrgico, ele tem duas formas. Aquele que acompanha o rito e aquele que é o próprio rito, né? O rito cantado. Vamos ver quais os cantos que acompanham o rito. Quais são os cantos que acompanham o rito? Os cantos que acompanham o rito são, como a própria definição demonstra, devem o quê? Terminar quando o rito terminar. Então, quando o rito começa, aquele canto litúrgico, ele acompanha desde o começo. Acabou o rito, ele tem que acabar, porque ele é próprio daquele rito. Ele não pode exceder ou estar aqui, ele tem que acompanhar o rito, né? São exemplos de cantos que acompanham o rito, quais? Por exemplo, o canto de entrada da missa, o chamado também cântico de abertura, o cântico de apresentação das oferendas, o canto da comunhão, o canto da procissão da Bíblia. Esses cânticos litúrgicos que estão dentro da celebração, estão no rito, eles devem acompanhar o rito. Começou o rito, ele começa. Acabou o rito, ele termina. Não tem essa de ficar cantando incessantemente, não. Isso é falta de conhecimento, falta de preparo, de conhecimento litúrgico, né? Então as pessoas têm que ter muito, principalmente quem trabalha e quem exerce a função de musicista na missa, que chamam de ministério de música, as pessoas têm que ter essa educação, digamos, essa educação litúrgica para entender, né, quando se começa e quando se acaba o cântico litúrgico. E quais são os cantos que são o próprio rito? Ora, os cantos que são o próprio rito devem ser cantados por inteiro, porque ele é o próprio rito cantado, pois não se deve interromper o rito pela metade, né? Nós vamos entender isso aqui agora. Quais os exemplos, então, que são o cântico, são o próprio rito? Os cânticos são o rito. Por exemplo, os santos, ou santo, quando nós rezamos, cantamos, o Cordeiro de Deus, o Glória, o Pai Nosso, etc. Eles não podem, eles são o próprio rito, eles não podem ser interrompidos. Começou, tem que ir até o fim, porque ele é o próprio rito, é o rito cantado, né? Se a música for de fato como requer a liturgia, será um sinal que nos leva do visível ao invisível. Então a música litúrgica tem essa finalidade, nos levar do visível ao invisível, a elevar a alma. É um carisma, uma graça que contribui para quê? Para a edificação de toda a comunidade e a manifestação do mistério da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Enfim, a música auxilia a prece. Ela tem que ajudar, vir em socorro da prece, fortalecendo a palavra que ouvimos. Então, o cântico litúrgico, ele não pode ser executado de uma maneira individualista, como se a pessoa fosse fazer uma apresentação, uma audição ou recital na igreja. Não. Recital é no lugar próprio, pode fazer até a igreja, mas fora de uma celebração, fora de um culto, né? Como acontece nessas grandes igrejas que tem órgãos e tudo, então vem uma camerata apresentar uma peça sacra diferente. Mas o canto litúrgico, ele tem que ser cantado ou em coral ou em toda a comunidade. Não pode ser, como às vezes nós vemos em certas missas na televisão, as pessoas cantando como se fosse só para elas e elas que interpretam e cantam. Isso é uma falha, isso é um erro, né, litúrgico, que tem que ser corrigido. Mas, infelizmente, muitas vezes se permite e essas coisas vão acontecendo sem que alguém corrija essas falhas, essas distorções. Diante disso, vejamos os seguintes aspectos. Do ponto de vista teológico, o que é um canto litúrgico do ponto de vista teológico? Veja bem, do ponto de vista teológico, a música litúrgica brota da vida. Da vida de quem? Da comunidade de fé. A fé da comunidade, ela é expressa no canto. Lex orandi, lex credendi. A lei dos que rezam é a lei daqueles que creem. Então, você tem que colocar uma música católica, não pode colocar música protestante, música profana e trazer para a missa, não pode.
A música ali é litúrgica, por isso que nós vimos a diferença entre música religiosa e música litúrgica. A música pode ser muito bonita, sentimental, fazer chorar, tal, mas ela não é música litúrgica. Ela não faz parte do rito, nem é o rito cantado. Então devemos ter muito critério e cuidado para nós não ficarmos importando músicas que não são expressão da fé da comunidade. É na contemplação da passagem do eterno no devir da natureza. Então, o eterno passa no transitório da natureza e no correr da história. É na intuição do mistério de Cristo, no cotidiano das pessoas e grupos humanos, que o autor, compositor litúrgico, encontra a sua fonte primeira de inspiração. Quando nós ouvimos aqueles cânticos gregorianos, são lindos, porque eles, além de serem palavras de Deus bíblicos, e alguns até fazem uma espécie de interpretação do texto bíblico, passam pela experiência da vida. O compositor tem aquela inspiração. Segundo ponto de vista teológico, a música litúrgica reflete necessariamente, ela tem que refletir necessariamente o quê? O mistério da encarnação do Verbo. É o mistério de que Cristo assume a natureza humana, a encarnação do Verbo. E por isso mesmo, assume as características culturais da música de cada povo, nação ou região. Às vezes, nós temos que saber entender que em determinada região, determinada nação, há uma cultura própria. E a missa, ela passa pela cultura humana. Terceiro ponto de vista teológico. A música litúrgica se enraiza na longa tradição bíblico-litúrgica, ou seja, na Bíblia. Na Bíblia, na tradição bíblica litúrgica judaica e cristã, do Antigo e do Novo Testamento. Desta tradição bíblico-litúrgica, recebe a seiva, a vida que lhe garante a identidade, bem como incentivo a beber na rica fonte dos salmos e demais cânticos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Então, se um compositor se sente inspirado, ele tem que recorrer aonde? Às Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Principalmente nos salmos e nos cânticos bíblicos. Ele tem que ter uma boa formação bíblica. Não pode ser uma pessoa, um franco atirador. Me senti inspirado, quero gravar. Não é isso, não é assim. Eu chegou em casa, compôs, chega lá na paróquia, padre, quero que cante essa música que eu compus ontem de noite, me inspirei para Espírito Santo baixou em mim, Nossa Senhora falou que eu tenho que... Não é assim. As coisas não são feitas dessa maneira. Isso aí é uma estupidez. As melhores composições produzidas ao longo da experiência celebrativa das igrejas, todas elas de forte inspiração bíblica, são também nossas melhores referências. Então, os melhores cânticos bíblicos, os mais convenientes e necessários, são de inspiração bíblica. Quarto ponto de vista teológico. A música litúrgica se insere na dinâmica do memorial, própria e original da tradição judaico-cristã. Ela tem que estar ligada a toda a linha de tradição judaica cristã. Ela não pode ter cunho budista, islamista, masdeísta, nova era, não. Ela tem que estar dentro da tradição judaico-cristã. É canto, são palavras, melodias, ritmos, harmonias e gestos a serviço de quê? Da recordação dos fatos salvíficos, de toda a história da salvação. Um passado significativo que aflora nos acontecimentos no hoje, no aqui e agora da comunidade cristã, a qual prolonga a experiência da Mãe do Senhor, que se diz que guardava todas essas coisas e meditava-as em seu coração. Lucas, capítulo 2, versículo 19. Quinto ponto de vista teológico. A música tem o papel pedagógico, de levar a comunidade celebrante
a penetrar sempre mais profundamente o mistério de Cristo. O mistério de Cristo, né? Ela é mistagógica. Por sua força e suavidade, capacita com singular eficácia experimentar e entender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, o amor de Cristo que ultrapassa todo conhecimento. Efésios, capítulo 3, versículos 18 a 19. Sexto ponto de vista teológico. A música litúrgica brota da ação do Espírito Santo, é pneumática, que suscita na Assembleia celebrante o fervor e alegria pascais, provocando em quem canta uma atitude de esperança e de amor diante da realidade em que vive. Sua tônica principal será sempre a alegria escatológica, ou seja, voltada para a vinda do Senhor. Mesmo vivendo em meio a rupturas dolorosas de todo tipo de opressão, exclusão e morte, a música litúrgica expressa a esperança de um novo céu, de uma nova terra, por aquilo que há de vir com a vinda do Senhor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Isaías 65, versículo 17. Sétimo ponto de vista teológico. A música litúrgica, a seu modo e por sua vez, expressa finalmente o que? A natureza e a sacramentalidade da igreja. A natureza e a sacramentalidade da igreja. A igreja de natureza divina. E ela é sacramental, ela é sacramento de Deus no mundo. Se ela não tiver essa, digamos assim, essa expressão, ela não é música litúrgica. É o povo de Deus, o corpo de Cristo, na diversidade dos seus membros e ministérios, já que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Isso nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7. E qual o outro ponto de vista? Do ponto de vista litúrgico. Qual é a concepção do cântico litúrgico, do próprio ponto de vista litúrgico? Nós vimos do ponto de vista teológico, agora litúrgico. Primeiro ponto de vista litúrgico. A música litúrgica, autêntica, verdadeira, traz consigo o quê? O selo da participação comunitária. Não pode ser uma coisa individualista. A comunidade tem que participar do canto. Ela reflete o direito de todo cristão e de toda cristã que tem, por força do sacerdócio batismal, do sacerdócio régio, de expressar-se como assembleia celebrante, que louva e agradece, suplica e oferece por Cristo, com Cristo e em Cristo, ao Pai na unidade do Espírito Santo. Cantando a assembleia celebrante, qual nação santa, povo que ele conquistou, proclama os grandes feitos daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segundo ponto de vista litúrgico. A música litúrgica manifesta o caráter ministerial de toda a igreja, dos ministérios. Corpo de Cristo e ao mesmo tempo unidiverso, como membros e funções diferentes, se bem que organicamente convergentes. Nem todos, a todo momento, fazem tudo. A um cabe animar, a outro interpretar, a uma presidir, aos demais responder. Um é o que proclama, os demais escutam. Embora todos e todas comunguem na mesma fé, vibrem na mesma alegria e, ao seu tempo, cantem em uníssono, em total sintonia e prazerosa harmonia. Terceiro ponto de vista litúrgico. A música litúrgica, ela é música ritual. Música dentro de um rito, é um rito. Como tal, ela tem um caráter exigentemente funcional, ela tem uma função, uma finalidade, precisando adequar-se à especificidade de cada momento ou elemento ritual de cada tipo de celebração.
Uma celebração ezequial, de Ezequias, um funeral, por exemplo, ela tem que ter a sua finalidade de Ezequias, de funeral, de Páscoa, penitencial, né? É a originalidade de cada tempo litúrgico e a singularidade de cada festa. Uma festa mariana, uma festa de São José, do Divino Espírito Santo, de uma devoção de um santo. Quarto ponto de vista litúrgico. A música litúrgica está a serviço da palavra. Ela está a serviço da palavra de Deus. Sua grande finalidade do canto litúrgico é, portanto, realçar, dar ênfase à palavra, emprestando-lhe sua força e expressão e motivação. Jamais poderá, portanto, empaná-la ou dificultar-lhe a audição, compreensão e assimilação. Então, o cântico litúrgico ele tem que ser audível, compreensível, entendível, digamos assim. As pessoas têm que ouvir, elas têm que participar. Não pode ser uma coisa toda nebulosa. Quinto ponto de vista litúrgico. A música litúrgica expressa o mistério pascal de Cristo, de acordo com o tempo litúrgico e suas festas. Então, o mistério pascal de Jesus, que é a razão de ser da nossa celebração. E do ponto de vista pastoral, como o cântico litúrgico ele é concebido? Primeiro ponto de vista pastoral. A música litúrgica, por um lado, ela encarna as finezas e cuidados do bom pastor para com o seu rebanho. Quem é o bom pastor? É Jesus. Quem exerce algum tipo de ministério litúrgico, musical, prima, então, por adequar-se às normas pastorais litúrgicas. Então, uma pessoa que vai exercer o ministério de música, vai ser um musicista na liturgia, ele tem que se adequar às normas da liturgia. Ele não pode inventar, ele não pode prescindir, não pode ignorar ou desprezar, né, as normas pastorais litúrgicas. Cabe-lhe, portanto, com sensibilidade e sensatez, não só cuidar na escolha, no aprendizado e na utilização do repertório mais conveniente, mas também cuidar oportunamente da formação litúrgico-musical da Assembleia. E é sempre bom quem é responsável na seleção do repertório, ele ter uma autorização e um conhecimento prévio do sacerdote, ou da comissão litúrgica da paróquia ou da diocese. Porque eles que vão dar as diretrizes e as normas dos cânticos, como devem ser e quais são os cânticos que devem ser cantados, para não ficar uma bagunça ou uma rebordosa na comunidade, né? Isso cria conflito, cria descontentamento e a finalidade do culto se perde. Segundo ponto de vista pastoral, a música litúrgica, por outro lado, reflete aquela solidariedade que caracteriza os discípulos de Cristo na sua relação com toda a humanidade, pois as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E o quarto aspecto é o aspecto do ponto de vista estético. Então, o canto litúrgico ele também tem que ser concebido do ponto de vista estético. O que significa isso, estético? Da beleza e adequação, né? Da esteticidade dela, da plástica dela. Qual é o primeiro ponto de vista estético do canto litúrgico? A música litúrgica, o canto litúrgico, em todos os seus elementos, palavra, melodia, a palavra é a letra, a melodia, o ritmo, a harmonia, ela participa, né, o canto litúrgico, da natureza simbólica e sacramental da liturgia cristã. Celebração do mistério de Cristo. Não pode ser uma coisa de festival, de carnaval, de baião, de forró, não. Ela tem uma característica própria estética da celebração. Segundo ponto de vista estético, a música litúrgica, ao mesmo tempo, brota da cultura musical do povo, de onde provém os participantes da Assembleia Celebrante do conteúdo bíblico concernente à celebração eucarística. Deve-se, com muito cuidado, ter a sabedoria de coadunar os ritmos culturais
com um conteúdo litúrgico adequado, não perdendo de vista o espírito meditativo e de recolhimento próprios da celebração eucarística. Então não se deve utilizar músicas dançantes, o que excitam as pessoas a se movimentar como se fosse um baile de carnaval, um baile funk ou qualquer coisa. Ela tem que se ater à sua finalidade de recolhimento, né? De meditação. Mesmo usando um ritmo, às vezes, um pouco adequado à região, mas ela tem que conduzir a isso. Terceiro ponto de vista estético. A música litúrgica dá privilégios à linguagem poética. Toda autêntica experiência de oração é, antes de tudo, uma experiência poética. E a linguagem poética, portanto, é a que mais se ajusta ao caráter simbólico da liturgia. Então deve-se evitar todos os textos de cunho explicativo ou didático, textos doutrinários, ideológicos, panfletários, catequéticos, moralizantes ou ideologizantes, estranhos à experiência propriamente celebrativa. Então, qual é a fonte de inspiração para um texto litúrgico? Os salmos, os cânticos bíblicos, né? Quarto ponto de vista estético do cântico litúrgico. A música litúrgica prioriza o texto, a letra, colocando tudo mais a serviço da plena expressão da palavra, de acordo com os momentos e elementos de cada rito. Ela respeita cada rito. Uma coisa, vejam bem, uma coisa é musicar um texto para canto de abertura. Outra é musicar um texto como salmo responsorial. São sensibilidades diferentes. Uma coisa é musicar uma aclamação ao Evangelho, outra musicar um texto para a procissão das oferendas ou da comunhão. Uma coisa é musicar um texto para o ato penitencial, outra musicar a aclamação angélica do santo. Uma coisa é musicar a prece eucarística, outra a bênção da água batismal, outra ainda o invitatório no início do ofício divino, na liturgia das horas. Uma coisa é musicar um repertório para o tempo da Quaresma, outra é musicar um repertório para a festa de Natal. Muito vai depender também da própria experiência litúrgico-espiritual de quem compõe ou da assembleia para a qual se compõe. Então a pessoa tem que estar muito bem preparada, não pode ser qualquer pessoa que levanta a bandeira, agora quero cantar, vou tocar música, não é assim. Tem toda uma formação teológica e pastoral das pessoas que vão trabalhar na liturgia, na música da liturgia, no cântico litúrgico. Há toda uma catequese, toda uma preparação. Não é de improviso ou feito de maneira assim de roldão, de jeito nenhum, né? Quinto ponto de vista, do ponto de vista ético do cântico litúrgico. A música litúrgica é chamada a realizar a perfeita simbiose. O que é simbiose? A comunicação vital entre a palavra, o texto, a letra, com a música que a interpreta. Esta simbiose, né, essa comunicação vital, implica, inclusive, em que o texto seja composto de tal maneira que a métrica, a técnica da métrica, e a cadência dos versos, bem como os acentos das palavras, sejam convenientemente levados em conta pela música. Isso é técnica musical. A pessoa tem que saber ler partitura, saber métrica. Uma pessoa que se diz, eu sou músico, mas não sabe ler uma partitura em dó, ou em fá, ou em sol, a pessoa fica só lendo cifras, e às vezes não sabe nem ler cifras. O bom músico, ele entende de ler uma partitura, né? Evitando descompassos, desencontros, dissonâncias entre o embalo da música e a cadência dos versos ou os acentos de cada palavra. Tem que ser uma pessoa, de fato, capacitada e preparada, um músico de verdade. A sexta concepção ética. A música litúrgica prescinde, ela não está presa, prescinde de tensões harmônicas exageradas. A riqueza de expressão do sistema modal do canto gregoriano e a grandiosidade da polifonia sacra continuam sendo referências inspiradoras para quem se dedica a fazer música litúrgico-pastoral. Quer se inspirar, quer se dedicar a isso, vai buscar nas fontes. Da onde? Do canto gregoriano das músicas polifônicas sacras. São as melhores referências.
E o sétimo ponto de vista estético. A música litúrgica, ao ser executada, embora se destine a ser expressão autêntica de tal ou qual assembleia, prima por manter-se fiel à concepção original do autor, conforme está expressa na partitura, sob pena de perder as riquezas originais da sua inspiração e, consequentemente, empobrecer a qualidade estética e densidade espiritual. Então, se eu pego uma música, eu não posso reinventar aquela música, eu tenho que ser fiel a ela. Aquilo, como ela foi composta pelo seu autor. Então, a distinção de cantos na liturgia. Né? Nós vimos que há vários tipos de cantos na liturgia. Há cantos processionais, né, de procissão. Há cânticos interlecionais, ou seja, que estão entre as leituras bíblicas. Há cantos fixos ou ordinários. Quais são aqueles cânticos fixos ou ordinários? São aqueles que não variam com o tempo litúrgico ou a festa. Como assim? O Glória, o Santo, o Kyrie, que é o Senhor tem de piedade de nós, e o Cordeiro de Deus, os Santos. Né? Não se deve, vejam bem, mudar as letras ou substituir. Não se pode trocar o Glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Não se pode trocar esse Glória por outra música ou outra letra. Tenho visto até em missas nas TVs católicas, quando eles tiram o Glória oficial e colocam um Glória que o Glória é um cântico cristológico. Ele não é um cântico trinitário. Isso é um erro litúrgico grave. Né? E passa despercebido por debaixo das barbas dos bispos e dos sacerdotes, dos padres. Isso em TVs católicas. E isso é massivamente usado nas paróquias. Não se deve mudar o Sanctus, o Santo, Santo, Santo. Não se pode mudar o Cordeiro de Deus, tampouco o Pai Nosso. São invariáveis, são fixos. Né? E quem muda, quem permite, né, comete um grave erro litúrgico. Existem os cantos próprios, são os que variam de acordo com o tempo litúrgico, a festa ou solenidade. Eu não vou cantar um canto de Natal no tempo da Quaresma. Não posso cantar um canto pascal no tempo do Advento. E por aí vai. Existem os cantos litânicos, aquelas que têm forma de ladainha, tipo o ato penitencial ou o Cordeiro de Deus. Né? São cânticos litânicos chamados. Existem os cânticos antifonais ou alternados, os que se cantam alternando-se, coro e povo, homens e mulheres. Né? Existem os cantos responsoriais. O que é o canto responsorial? No canto responsorial, as estrofes são cantadas pelo coral ou por um solista, aqui chamado então de salmista. O povo só participa com o refrão. O exemplo é o cântico, o salmo responsorial, entre a primeira e a segunda leitura. Existem os cantos suplementares. Há ainda na liturgia da missa alguns cantos chamados então suplementares, para as quais não existe uma norma específica, principalmente quanto ao texto. São cantos, pois, sem muita importância litúrgica, mas que estão muito presentes nas celebrações, como o canto de apresentação das oferendas, o canto de ação de graças após a comunhão, né? Nome próprio, pois a missão não fala de ação de graças, mas após a comunhão, mas de louvor. Né? Terceiro, o canto da acolhida da Bíblia, muito valorizado pelas comunidades, o canto da paz. Mas o canto da paz não deve ser cantado mais. Né? Antigamente andaram certos abusos. A paz, o rito da paz é o cumprimento. Ela não pode ser cantada, ninguém canta mais. Isso aí é um erro litúrgico gravíssimo. Né? Isso aí tem que ser corrigido, não se canta. E as situações rituais de canto. O que são as situações? As situações para um estudo mais completo que aqui se propõe, queremos também referir-nos às situações rituais dos cantos, que são ainda mais importantes que a simples distinção genérica. Podemos assim descrevê-la. Quais são essas situações? Primeiro, situações ínicas. O que são situações ínicas em relação ao hino ou hinos? Aqui os cantos são de estrofes iguais, mas com a mesma melodia, na estrutura dos hinos. Geralmente os cantos processionais têm essa característica.
Existem situações meditativas, que incluem-se nessas categorias o salmo responsorial, o canto de louvor e a comunhão. Tem as situações aclamativas, como a aclamação do Evangelho. Existem situações proclamativas, que são aquelas que, na abertura pelo sacerdote, pelo padre, né? E tem a resposta da Assembleia, né, nas orações presidenciais. E as situações litânicas, como nós falamos, são aquelas que o canto se completa com a resposta do povo. São os cantos tipo do rito penitencial. E nós temos aqui os graus de importância dos cânticos litúrgicos. Qual é o grau de importância de cada um? Né? A instrução Musicam Sacram propõe 3 graus de importância para os cânticos na liturgia da missa. Quais são os 3 graus de importância? Primeiro grau. Nos ritos iniciais, a saudação junto com a resposta do povo, né? A oração do sacerdote. Nós temos também a oração sacerdotal, né? Nós temos a liturgia, na liturgia da palavra, a aclamação ao Evangelho, e na liturgia eucarística, a oração sobre as oferendas, o prefácio, a doxologia final, o Pai Nosso, a saudação e a oração após a comunhão. E nos ritos finais, a bênção final e as fórmulas despedidas. O segundo grau, né, de importância dos cânticos litúrgicos. Nos ritos iniciais, o Senhor tem de piedade de nós e o glória. Na liturgia da palavra, a profissão de fé e a oração dos fiéis. E na liturgia eucarística, o Cordeiro de Deus. E o terceiro grau, nós temos nos ritos iniciais, o canto de entrada, na liturgia da palavra, o salmo responsorial às leituras bíblicas, e na liturgia eucarística nós temos o canto processional da comunhão. E agora aqui umas considerações finais que eu gostaria de fazer, né? Sabemos que a liturgia ocupa um lugar de destaque na igreja, isso aí é óbvio, sendo mesmo fonte primária de espiritualidade nas palavras do Concílio Vaticano II. Por isso, deve-se dar ênfase às razões no nosso cantar. E quais são essas razões? Podemos dizer que são principalmente as 4 referidas a seguir, em dimensões objetivas da fé. Quais são essas 4 razões que nos fazem razões para nós cantarmos durante a celebração litúrgica? Primeiro, de ordem teológica. Celebrar a ação de Deus em nossa vida com pura gratuidade. Né? Celebrar sempre a ação de Deus agindo em nossa vida. É de ordem teológica. A segunda, de ordem cristológica. Celebrar o mistério pascal do Senhor na alegria dos aleluias pascais. Terceira razão, de ordem pneumatológica. Cantar no Espírito as maravilhas de Deus operadas no seu povo. E de ordem eclesiológica, cantar em comunidade com o povo eleito e redimido. Então, que essas explicações de hoje sobre o canto litúrgico, música litúrgica, possam ter esclarecido alguma coisa a vocês, né? Essa é a nossa razão, nosso motivo de estarmos aqui. Quaisquer dúvidas, quaisquer coisa que tenha ficado assim na sombra ou na dúvida, vocês, por favor, mandem a pergunta pelo nosso e-mail, né? cursomaterday@bol.com.br, que eu estarei sempre disposto, estarei disponível sempre, é lógico, a responder as questões que estejam pertinentes ao assunto, né? Às vezes mandam certas perguntas que não são pertinentes, procuro responder, mas que fogem à nossa finalidade. Então, vamos nos aprofundando na espiritualidade, na vida de oração, na liturgia, cantando, participando e aprimorando os nossos conhecimentos na doutrina cristã católica e procurando crescer na nossa vida espiritual, no amor a Deus, na unidade íntima com o nosso Senhor, e assim buscarmos realizar em nossa vida aquilo que Ele quer que seja realizado para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.